Meus pais se divorciaram quando eu tinha 7 anos. Eu tenho um irmão mais velho que tinha 9 anos na época do divórcio, e minha mãe obteve a custódia completa de nós. Só víamos nosso pai a cada 2 fins de semana. Minha mãe era garçonete, então ela não tinha uma renda estável, e nós passamos por muitas dificuldades. Por causa disso, mudamos muito de lugar, pois éramos constantemente despejados de nossas casas. Quando eu tinha cerca de 10 anos, nos estabelecemos em uma casa na parte não tão boa da cidade. Apesar disso, era a maior e mais bonita casa que já tivemos, e também era muito barata em comparação com os lugares onde ficamos nos anos anteriores. No entanto, sempre aconteciam coisas estranhas nesta casa. Por exemplo, nossa TV na sala ligava e desligava sozinha. Uma noite, meu irmão e eu estávamos deitados no sofá da sala tentando dormir, o que não era incomum para nós, já que dormíamos lá muitas noites. Nossa TV se ligou enquanto estávamos cochilando. Irritado, me levantei e desliguei a TV da tomada e, sonolento, voltei para o sofá. Um tempo depois, pude ouvir o leve chiado da TV ligando novamente. Levantei-me e fui desligar a TV, esquecendo que já havia feito isso anteriormente. Quando percebi, fiquei assustado e apertei o botão de liga-desliga da TV para desligá-la novamente. E depois disso, não dormi muito naquela noite. Passaram-se alguns meses e eu estava deitado na minha cama, não tentando dormir, apenas deitado lá. Estava muito silencioso no meu quarto quando, do nada, ouvi um toque na minha janela. Era como um toque que você faria com a ponta do dedo, não com a unha. Pulei da cama e corri o mais rápido que pude para o quarto do meu irmão, que ficava ao lado do meu, e acendi a luz do quarto dele, tentando explicar o que havia acontecido no meu quarto segundos antes. Eu estava implorando para ele me deixar dormir no quarto dele porque estava com medo de ficar sozinho. Nesse ponto, ele concordou, e entrei na cama dele. Após alguns momentos deitados lá, ouvimos os mesmos 2 toques na janela dele. Sem dizer uma palavra, pulamos ambos da cama e corremos para o quarto da nossa mãe. Estávamos chorando e contando a ela o que havia acontecido, e ela estava irritada por termos a acordado. Ela resmungou e disse que provavelmente estávamos apenas ouvindo coisas e que deveríamos voltar para a cama. Mas assim que ela terminou a frase, alguém bateu na janela dela da mesma forma que tinha feito com meu irmão e eu. Minha mãe obviamente se levantou e nos disse que podíamos dormir com ela naquela noite. De alguma forma, todos conseguimos dormir naquela noite sem mais perturbações, mas foi assustador. Outra coisa que aconteceu durante o verão, quando meu irmão e eu estávamos na escola, minha mãe trabalhava todos os dias das 8 horas às 15 horas. Então ela nos deixava em casa com o namorado dela na época. Ele era um cara legal, mas não fazia muita coisa, apenas ficava acordado a noite toda e dormia o dia inteiro. Era de manhã cedo, e meu irmão e eu estávamos brincando de esconde-esconde. Tínhamos o cuidado de fazer o mínimo de barulho possível para não acordar o namorado da minha mãe. Eu era o que procurava, e encontrei meu irmão. Mas antes de poder tocá-lo, ele simplesmente pulou e saiu correndo para fora. Corri atrás dele e fechei a porta atrás de mim. Depois de dar uma rápida volta na casa, meu irmão voltou para dentro e parou na porta. Eu o toquei e ri, dizendo: "Achei você." Ele me olhou confuso e perguntou o que estava errado. Ele olhou para mim e disse: "A porta está trancada." Pensei que ele estava louco e fui abrir a porta, e com certeza estava trancada, mas não pela maçaneta. O trinco estava trancado, algo que só poderia ser feito de dentro. Corremos para o quarto da minha mãe e batemos na janela, tentando acordar o namorado dela. Ele estava em um sono pesado e não acordou. Passaram-se horas e minha mãe chegou em casa e nos deixou entrar. Minha mãe também me contou que algumas noites ela estava dormindo na cama e ouvia meu irmão gritando desesperadamente por ela, pois acabara de ver algo aterrorizante. Ela pulava da cama e corria para o quarto dele, apenas para perceber que estávamos na casa do nosso pai naquele fim de semana. Ela disse que isso também aconteceu com ela várias vezes. Uma noite, por volta das 3 da manhã, estávamos todos em nossos quartos, dormindo tranquilamente, quando fomos acordados por um barulho alto no nosso quarto da bagunça. Todos saímos devagar de nossos quartos para encontrar todos os nossos enfeites de Natal quebrados no chão.
Já estávamos morando lá há 6 meses nessa altura, e nossas caixas estavam empilhadas ordenadamente naquele quarto. Além disso, não tínhamos gato ou outro animal que pudesse ter derrubado. Além disso, tínhamos carpete, não piso de madeira, então a quebra dos enfeites parecia muito estranho. Nós os limpamos e voltamos para a cama. A última coisa que aconteceu naquela casa antes de nos mudarmos foi enquanto estávamos de férias. Minha mãe tinha um amigo e deixou ele ficar na nossa casa. Ele não tinha casa própria, basicamente ficava de sofá em sofá, então fazia sentido para ele ficar na nossa casa. Cerca de metade da semana, minha mãe recebeu uma mensagem de texto dele dizendo: "Desculpe, mas não posso mais ficar aqui." Minha mãe foi para outro cômodo e o ligou para perguntar o que estava acontecendo. Depois da conversa deles, minha mãe nos explicou que o amigo estava sentado na cama dela, com a porta entreaberta, quando ouviu um barulho e olhou através da fresta da porta e viu uma menina pequena olhando para ele. Ele disse que se levantou para verificar, pensando que estava vendo coisas, e disse que quando abriu a porta, viu a menina correndo na direção oposta. Ela aparentemente estava usando um vestido branco e ele disse que ela parecia mais estar rindo e parecendo querer brincar de esconde-esconde com ele. Depois disso, ele apenas arrumou suas coisas e saiu, e nunca mais o vimos. Nós nos mudamos dessa casa e nada aconteceu conosco desde então. Curiosamente, conhecemos as pessoas que moram lá hoje e elas disseram que experimentaram algumas coisas estranhas, mas não entraram em detalhes. Tudo o que posso dizer é que estou feliz por não morar mais lá. Meu tio sempre me contava sobre coisas estranhas que aconteciam na casa da minha avó quando você passava a noite lá. Mas primeiro vou falar sobre a experiência dele e depois a minha. Vou tentar ser breve para dar um pouco de contexto sobre como essa casa é tão assombrada. Minha avó teve 2 gravidezes interrompidas, um menino e uma menina. E seu marido, Jorge, meu avô, faleceu na época em que tudo isso começou a acontecer, para acordá-los no meio da noite e ver sombras e todo tipo de coisa. Mas sua experiência mais memorável foi quando ele estava preparando comida por volta das 22 horas. Ele perguntou à minha prima pequena se ela queria comida, e a sala de estar era bem ao lado da cozinha. Ele ouviu uma resposta afirmativa, então começou a fazer a comida e perguntou se ela queria que ele levasse até ela. Outra resposta fraca de sim foi ouvida, então ele levou o prato pelo corredor até a sala de estar, apenas para encontrá-la dormindo profundamente no sofá. Ele a acordou e perguntou se ela tinha conversado com ele, e ela respondeu que não, ainda sonolenta. Isso, obviamente, fez ele ter arrepios na espinha. Agora minha experiência. Minha prima e eu passamos a noite na casa da minha avó para fazer companhia a ela, para que ela não ficasse sozinha. Fomos para fora rapidamente para fumar e depois voltamos para finalmente dormir. Ela dormiu no andar de cima, enquanto eu fiquei embaixo e liguei a TV para ter algum barulho de fundo antes de dormir. Era por volta das 2 da manhã, quando acordei com o som de pessoas sussurrando na cozinha. Deixe-me lembrá-los de que eu estava dormindo no sofá na sala, que fica no corredor da cozinha. Sendo um adolescente curioso de 17 anos na época, decidi ver quem estava acordado e o que estavam fazendo. Quanto mais eu me aproximava da cozinha, mais alto parecia ser o sussurro. Quando entrei na cozinha, os sussurros simplesmente pararam e fiquei sozinho com o som da minha respiração. Eu poderia jurar que ouvi pessoas conversando lá dentro, embora não conseguisse distinguir nenhuma palavra. Parecia mais ou menos como um grupo de pessoas falando baixo juntas. Decidi olhar em volta da casa um pouco mais para ter certeza de que não vinha de um quarto diferente, e depois de verificar todos os quartos e encontrá-los vazios, decidi ignorar e voltar para o sofá. Só cheguei até a metade do corredor em direção à sala de estar quando comecei a ouvir os sussurros novamente, desta vez vindo de trás de mim. Nem mesmo olhei para trás dessa vez e decidi tentar ignorar, aumentando o volume da TV. Depois de um tempo, acabei adormecendo e só acordei na manhã seguinte. Quando contei a todos o que havia acontecido na manhã seguinte, ninguém ficou surpreso. A casa da minha avó é conhecida por eventos como esse,
E até hoje eu ainda me pergunto de onde vinham os sussurros. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas não consigo deixar de pensar que eram espíritos ou algo do tipo.